Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez com o seu Arena Norte, aqui no Sistema Norte de Comunicação, um grande empreendimento que está contribuindo na divulgação das coisas aqui do nosso estado. E esse espaço é para tratar, claro, de esporte. Hoje, no Arena Norte, vamos conversar com o professor Leandro Amaro, ele que é um dos mentores do futebol feminino aqui da Paraíba, um técnico, professor, também tem uma longa história no futebol paraibano e hoje o assunto vai ser futebol feminino. Leandro, prazer tê-lo aqui no Arena Norte. Stefano, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você debatendo o futebol feminino, debatendo as situações reais que o futebol feminino na Paraíba se encontra. Então, para mim é um orgulho a gente estar podendo valorizar aqui o futebol feminino da nossa terra. Leandro, quando a gente fala que o futebol feminino a nível mundial está evoluindo, está avançando, você concorda com isso? Sim, né? Até porque há alguns anos atrás a discriminação no futebol feminino era constante e essas barreiras foram quebrando. Muitas mulheres hoje elas se sentem mais livres, se sentem mais à vontade para praticar esportes, seja qual for a modalidade. E isso nos anos 70, 80, existia aquela discriminação. Então, o futebol feminino hoje ele vem crescendo, ele vem ganhando força e hoje o Brasil é um celeiro. Em todos os lugares do Brasil se encontra atletas que têm um grande futuro, têm imenso potencial que pode ser captado, que pode ser para dar frutos para a nossa seleção futuramente em alguns anos futuros. Ô Leandro, aqui na Paraíba, o Campeonato Paraibano Feminino, nesta última edição de 2024, foi realmente recorde de participação de equipes. Isso mostra que aqui na Paraíba também existe uma prática grande, no caso de clubes, no futebol feminino, né? A Federação Paraibana ela vem investindo no futebol feminino, mas a realidade é que ainda existe, Stefano, um grande parâmetro, um grande divisor de águas, apesar que algumas equipes ainda são amadoras, né? O futebol feminino ele é amador, no geral. Ele não é profissional, mas algumas equipes têm alguns investimentos e isso ficou nítido no campeonato. Quem acompanha o futebol feminino, quem acompanha na realidade, vê a diferença técnica, a diferença estrutural de algumas equipes e isso ficou nos resultados, né? Então... Você diz porque tiveram alguns resultados 20-0, 20-1, 30. WO, 30. Você diz por conta disso, tá vendo? Exatamente, Stefano, porque o futebol feminino hoje, ele não é mais aquele futebol feminino do passado que você reunia aquele grupo de atletas, aquele grupo de mulheres e colocava em campo para jogar. Hoje, uma comissão técnica é formada de profissionais formados, de fisioterapeutas, de profissionais de educação física, nutricionista. Então, algumas equipes ela têm aquele investimento e ela tenta captar. E isso dentro de campo ela tem um efeito. Grandes profissionais já passaram por aqui, né? Algumas equipes profissionais têm os seus investimentos, têm seus patrocinadores e o poder público ele investe, ele tenta ajudar, ele tenta somar, porque ainda o poder privado ele ainda é meio carente ainda do futebol feminino, com tanta divulgação. O Brasil vai sediar a próxima Copa do Mundo feminina, mas a gente ainda vê o poder privado aqui na Paraíba ainda meio carente. Então a gente procura sempre encontrar aquela parceria, para que a gente possa igualar que todas as equipes entrem em campo, né? Com grandes profissionais, com elencos qualificados que possam resolver dentro de campo, não fora campo. Entendi. Ô Leandro, como é que começou essa sua história do futebol feminino? O seu interesse em trabalhar, digamos assim, com o futebol feminino, começou quando isso? Stefano, eu sempre trabalhei nas categorias de base, você me acompanha, desde 2014, eu venho trabalhando, venho recebendo convites, me formei em 2018, e quando eu recebi o primeiro convite foi pelo Internacional, para disputar o Campeonato Paraibano, e aquela situação que me viu do futebol feminino me encantou. Eu tive uma presença muito forte assim de pessoas bem qualificadas, como o Gleide Costa, que para mim é uma das melhores treinadoras aqui da Paraíba, outros treinadores também como o Guilherme, alguns treinadores que não estão mais na Paraíba, e eu me espelhei, tentei procurar estudar, tentei procurar saber, porque o futebol feminino é totalmente, Stefano, diferente do masculino, das categorias de base. Futebol feminino você entra naquela parte psicológica, você entra naquela parte de gestão de grupo. Sei. Então, às vezes, aquilo ali é como se diz, você às vezes não vai ganhar na tática, mas você vai ganhar na força, entendeu? Você não vai ganhar naquele sistema
mas você vai ganhar naquela força de vontade naquele momento. Então, isso me encantou. E no Internacional a gente fez um belíssimo trabalho, chegando pela primeira vez, eu à frente, a gente chegando nas oitavas de finais. Sim. Isso no Campeonato Paraibano. Isso no Campeonato Paraibano Estadual. E de 2018. Quem ganhou foi o Botafogo. Né? Exatamente, eu estava pelo Internacional. Inclusive, a mentor do Jorge Cláudio, que hoje também é um dos grandes treinadores de futebol feminino, foi campeão, primeiro treinador pela Portuguesa de Coelho das Armas. Ele foi um cara que me trouxe para o Internacional e a gente começou aquele trabalho lá e deu certo. Então, quando a coisa dá certo, a gente dá continuidade. Então, eu deixei um pouco a base e segui procurando novos caminhos, procurando novos ares, né, no feminino. Aí depois do Internacional, Leandro, qual foi a sua sequência de trabalho no segmento do futebol feminino? Aí eu tive uma grande proposta, né? Recebi uma proposta do 13, de Campina Grande, para ser aprimor de preparador físico. Eu era preparador físico, o treinador era até o auxiliar técnico, que era de Gleide. Né? Ele começou o trabalho, me fez o convite, eu aceitei. E a gente começou a fazer o trabalho lá na cidade de Mataraca, no ano de 2021. A gente começou, tinha um apoio da prefeitura lá, e a gente começou o trabalho. O presidente no 13 era Olavo, né? Olavo Rodrigues de Brito. Ele é presidente, deu total apoio, ele se encontrou, disse que ia ajudar, e na verdade ajudou o departamento feminino do 13 naquela época. A torcida do 13 também abraçou a causa, a gente fez um peneirão lá em Campina Grande, uma coisa magnífica, uma coisa linda lá no Presidente Vargas, Stefano. Com mais de 60 mulheres de todas as regiões ali, daquela região de Campina Grande ali, de Lagoa Seca, Pocinho, Puxina, Queimadas, aquela região toda, e a gente encheu o Presidente Vargas. Sim. Dentro daquela seletiva ali, com quase 60 atletas, a gente selecionou 15 meninos de Campina Grande para compor o elenco e para viajar com a gente para a pré-temporada de Mataraca. Então, isso abraçou a causa. E dentro do trabalho, eu recebi a proposta dentro, o treinador, ele saiu por problemas pessoais, e a diretoria do 13 optou por me agregar, optou por, não, vamos dar continuidade, o preparador físico está aí, e eu aceitei a missão. A diretoria do 13 aprovou, né, o meu trabalho, as atletas principalmente, e a gente fez um trabalho excelentíssimo. Eu acredito que seja um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha carreira, tanto no masculino como no feminino, foi no 13. Uma equipe desacreditada, atletas que até o momento não era muito conhecida, e a gente pôde ter 3, 4 destaques que hoje está no mundo do Brasil afora. E foi ali que você despertou interesse em ir para o misto, foi isso, Leandro? Não, no 13, eu tive uma grande, Stefano, um grande trabalho lá na frente do 13 lá, quando a gente almejou a gente chegar às semifinais do Paraibano. Sim. A gente caiu num grupo muito difícil, eu lembro como fosse hoje, a gente pegou o Caxima e o próprio misto. Sim. Era um grupo da morte. E todo mundo dizia naquele ano, o 13 vai ser o saco de pancadas. O 13, um treinador novo que está aí, esse grupo de jovens atletas aí, não vai ser o patinho feio na história. Sim. E a gente, como franco atirador, a gente pegou de estreia logo o Caxima. Na época, Stefano, o Caxima estava com um treinador até europeu. Sim. Tinha passagem do... E tinha a história que o Caxima tem no próprio segmento, campeão paraibano. Exatamente, com todo respeito ao Caxima, do presidente Marco Lima. E foram lá para Mataraca jogar com a gente lá. E a gente com um trabalho lá, forçado, eu juntei o grupo, uni o grupo, pedi à diretoria do 13 algumas contratações e no limite do possível financeiro a diretoria do 13 acatou o meu pedido. A gente trouxe alguns atletas da Bahia, trouxe alguns atletas de Pernambuco e agregou alguns atletas de Campina Grande que tinha sido aprovado e as atletas da própria cidade de Mataraca. Então a gente, dentro daquele grupo ali, no primeiro jogo todo mundo, a imprensa em geral, dizia que a gente ia ser o patinho feio e a gente surpreendeu com uma sonora goleada, entendeu? 5-0 no primeiro jogo e a imprensa caiu em cima daquela equipe do 13 no ano. Então você conseguiu classificar? Conseguimos. Na segunda rodada a gente tinha um jogo, um páreo duro, que era contra o misto. O misto que naquela época era treinado pelo Eduardo Silvestre, que foi na temporada passada. É a grande potência do futebol feminino. Exatamente. E na temporada passada, agora 2024, estava pelo Caxima. Então o Eduardo Silvestre era o treinador do misto e fez um jogo de gato-sarrato para saber quem era o líder da chave. Sim. E a gente segurou o misto lá e acabou sendo o líder do grupo. O líder do grupo passando em primeiro. Ou seja, obrigando o misto naquela época que tinha mais investimento a jogar contra o Botafogo. E na semifinal a gente teve, não vou dizer o azar, só de pegar o VF4, que era um clube que tinha mais investido naquela temporada. Fizemos uma partida duríssima, 2-1, lá no estádio, lá o Henrique Carneiro. A Ricarei. Exatamente. Que levava o nome de um ex-goleiro do 13 na década de 50. Exatamente, lá no estádio da Casa Lotada, coisa linda de se ver. Quer dizer que
a cidade abraçou. Abraçou a gestão municipal lá, deu total suporte, tanto logístico como técnico, para que os profissionais do 13 que ali estavam a trabalhar. Alguns atletas também ficaram muito valorizados, que é o caso da Mataraca, que após esse campeonato foi para o Santa Cruz fazer uma temporada, depois veio para o Botafogo e já rodou o ABC de Natal. O ano passado estava jogando pelo Montiguato Currais Novos. Outra atleta também que jogou comigo naquela temporada, a Nath, que hoje é uma jogadora de beach soccer, da seleção brasileira, feminino, ela, Nath, pequenininha e tal, ninguém dava por nada, mas foi um grupo. E naquela semifinal, todo mundo dizia, não vai, a gente acabou fazendo um grande jogo, só favorecendo, fortalecendo o VF4, que naquela temporada foi campeão. Foi o primeiro título, né? Aí, dali que você foi para o Misto, foi, Leandro? Como o trabalho no 13 não agregou, né, a diretoria do departamento do 13, lá, a nova presidência não quis dar seguimento. Porque o Olavo não contou como presidente. Exato, né, não quis dar seguimento. A gente ainda tentou alguma parceria com algum time de Campina Grande, porque Campina Grande, Stefan, tem um potencial muito grande de futebol feminino. Entendi. E nos últimos 3 anos, nenhuma equipe lá, eu até vejo o Campinense, o 13, o Serrano, o próprio Serra Branca, a criar os departamentos femininos, e às vezes a gente vê uma dificuldade, a gente vê que a coisa não anda, mas é um celeiro tão grande. Então, como negado do futebol feminino lá de Campina, eu retornei para João Pessoa. E o presidente Marconi, ele me fez a proposta, né, para agregar no brasileiro. Na época, o Marconi, que é do Misto. Do presidente do Misto. Na época, o treinador era o Cristiano Recife. Excelente treinador. É um cara que eu aprendi bastante também com ele. E recebi o convite para participar na comissão técnica. Eu era o preparador físico, né? Aceitei o convite lá e fiquei como auxiliar técnico do Cristiano, juntamente com o Léo Baiano, com outras pessoas lá que estavam naquela comissão, e a gente foi para o Paraibano. Foi para um Paraibano difícil, Paraibano forte, porque tinha o VF4, tinha o Botafogo, né? Mas a gente foi devagarinho, com os trancos e barrancos, a gente acabou chegando e conquistando no primeiro ano e valorizando. Valorizando tanto os atletas, como valorizando a comissão também que estava ali. Inclusive, Leandro, é importante ser campeão paraibano, porque dá a chancela para que o time campeão paraibano de futebol feminino dispute o Campeonato Brasileiro, uma competição que é CBF, né, Leandro? Exatamente, o Brasileiro A3, né? Exatamente. A Paraíba já teve até representante do próprio VF4, foi representante da A2, o próprio Botafogo também já disputou a A2, que é equivalente à segunda divisão nacional. E o campeão estadual hoje, ele tem a vaga garantida. A CBF também, como a Liga do Nordeste, estão vendo projetos para que possa voltar a Copa do Nordeste de futebol feminino, que já aconteceu em anos anteriores. Exatamente. Então, o futebol feminino ele vem valorizando. A CBF voltou à Copa do Brasil de futebol feminino, né? Já é mais um incentivo para querer ser campeão paraibano. Né? Exatamente. O representante, o campeão estadual, ele dá o direito. E isso é investimento. Da parte da CBF, porque você ganha cota de participação. Com esse valor, o presidente, os dirigentes podem contratar profissionais. Então, os campeonatos estaduais valorizam. Então, no misto foi esse trabalho. Quando a gente foi campeão estadual, naquela final contra o VF4, né, uma partida dificílima, onde todos davam como o VF4 ia ser o bicampeão, né, porque era o atual campeão. Então, todo mundo esperava E era lá no CT deles, né? Exatamente, no centro de treinamento. Todo mundo dava o VF4 como campeão. A gente, com os pés no chão, humildemente lá, a gente conquistou aquilo que o misto tanto almejava, que foi seu primeiro título estadual, comemorado por todos. Aqui se dá esse sucesso todo do misto em ter conseguido ficar hegemônico nos últimos anos aqui na Paraíba. Eu tenho um grande respeito pelo presidente Marconi, amigo meu pessoal. Ele é um cara que ele corre bastante, entendeu? Atrás de apoio. E ele é um cara muito cauteloso nas contratações, tanto de profissionais como de atletas. Tanto hoje que ele tem um dos melhores treinadores. Né? Enfrentei ele o ano passado. Quem é o treinador? É o Guilherme Paiva. Guilherme Paiva, que foi do Botafogo, foi do VF4 campeão. Do Alto Sport também. É um cara que ali no top 4 ali, ele tá brigando ali sempre entre as cabeças, né? Um cara renomado que sempre quando a gente entrou em confronto com ele lá dentro de campo, a gente se estuda bastante. Sempre elogio ele elogia. Então, o misto ele é um cauteloso. E o apoio do poder público, né? Que o misto consegue. Então, isso ajuda bastante a diretoria a contratar atletas de top, atletas de nível Nordeste, para que possa valorizar o campeonato estadual. Então, por isso que sempre algumas equipes, 2, 3, saem na frente. Entendeu, Stefan? Pois é o professor Leandro Amaro falando das coisas do futebol feminino aqui da Paraíba para o seu
Arena Norte. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o professor Leandro aqui no seu Arena Norte. Aceito. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Aqui, para você, sintonizado no Sistema Norte de Comunicação, nosso segundo bloco do Arena Norte de hoje. Nosso bate-papo é com o professor Leandro Amaro. Professor Leandro, a gente falou a questão da hegemonia do misto no bloco passado. Agora, estamos encaminhando para mais um Campeonato Paraibano, no segundo semestre. Você acha que o mesmo quantitativo de equipes que participou ano passado participará este ano, ou devido àqueles placares elásticos, a falta de estrutura, vai reduzir um pouco o número de participantes? Na sua opinião. Olha, Stefano, eu acredito que a federação ela encontre uma maneira, a nossa presidente Michele Ramalho, ela encontra uma maneira do poder privado, ela poder incentivar essas equipes que participam do campeonato estadual, seja não só na parte logística, mas também na parte financeira, para que o campeonato ele fique justo e que ele fique igualitário para todos. Tá certo que dentro de campo ele é proporcional para as peças, mas que fique um campeonato parelho, como outros campeonatos lá fora, porque é feio, Stefano. Você abrir um Google hoje e ver dar lá um placar de 30-0 numa partida de futebol feminino, uma partida que é 2 tempos de 40 minutos, se você fazer 30-0, a cada 2 minutos sai um gol praticamente, se você for. Partida, né? WO também. Exatamente, alguns WO, equipes que não tinham número suficiente de atletas, mas a gente acredita sim, que no ano de 2025, novas equipes, principalmente profissionais, possam surgir. A gente sente uma carência ali das equipes do Sertão. Sim. O paraibano masculino, o Souza foi campeão 2 vezes. Eu entro no Instagram, às vezes, do Souza lá, o pessoal brincando. Aldeone, também é o feminino, por que não? Um Atlético de Cajazeiro, um Nacional de Patos, poder investir no feminino. São cidades polos aqui da Paraíba, né? Exatamente. Então, o próprio Confiança de Sapé... Que tem um estádio próprio. Tem um estádio próprio, a Desportiva Guarabira, que disputou o ano passado, entendeu? O campeonato feminino. Então, que equipes profissionais elas possam tirar um pouco do financeiro, que possam investir no feminino para que a gente possa fazer um campeonato competitivo e que possa revelar atletas. Porque o interesse do campeonato, certo, é a vaga do brasileiro, mas o interesse maior é que a gente possa ter atletas no cenário nacional. Hoje a gente temos um Alô Meireles que chegou à seleção, Flamengo, é uma referência hoje aqui na Paraíba. E a Lu Meireles, Leandro, que você disse que é uma paraibana que chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, ela hoje é responsável por revelar atletas paraibanas de base para um time de São Paulo, Leandro? Exatamente, para a Ferroviária. Ela é captadora, além de ter um patrocínio de uma empresa privada, ela é captadora ou uma olheira, né, aqui no futebol feminino da Paraíba, que ela envia essas atletas para um período de teste lá. Então isso é importante. Então
Por que não dentro da Paraíba aqui? Vou dar um exemplo para você, Stephanie. Há 2 meses atrás, no mês de janeiro, eu fiz uma seletiva lá na cidade de Itabaiana. Sim. Eu fiz uma seletiva e eu aprovei 6 meninas, que até o governo do estado fez um torneio agora em homenagem à mulher, o Dia da Mulher. Isso. Inclusive, Torneio antes que aconteça. antes que aconteça, um excelente, uma logística muito boa lá. Todas as equipes foram bem, receberam o presente do governo do estado. Então foi um evento, teve até a senadora lá presente. Então, dentro dessa seletiva que eu fiz, eu levei essas 6 atletas e foram das 6, 4 foi destaque. E são meninas, Stephanie, que nunca disputaram o Campeonato Paraibano, que então vão ter a oportunidade de disputar comigo esse ano. Entendi. Ou seja, foram captadas numa seletiva, numa cidade. A Paraíba hoje, quantas cidades que a gente verdade. pode fazer uma captação e a gente pode. É por isso que eu toco na tecla. Cidades como Souza, Cajazeiras, Patos, a própria Campina Grande. É verdade. Porque um clube desse não pode, um departamento, vamos chamar a diretoria, vamos ver aqui, vamos reativar o departamento feminino. Cara, não é coisa de outro mundo. Precisa sim de pessoas capacitadas, pessoas responsáveis, porque trabalhar futebol feminino é responsabilidade. Mas se pensa também muito no custo, né, Leandro? Assim, para ativar, digamos assim, o departamento de futebol feminino. Stefano, na semifinal contra o Botafogo, eu dei até uma entrevista para a imprensa e eu falei. No ano passado eu estava pelo Fluminense, uma equipe amadora aqui de João Pessoa, e ninguém dava nada por essa equipe. Sei. Era uma equipe amadora que montou a equipe em menos de um mês. Em 20 dias a gente montou a equipe, eu já estava com as atletas, que eu estava com a proposta de ir para a Sapé, para o Confiança, infelizmente por poder financeiro, problemas financeiros a gente não foi. E eu trouxe essas atletas que já estavam palavradas comigo, de alguns estados. E a gente fez, e eu falei para a imprensa aberta. Eu gastei em torno de 7 a 8 mil reais na competição toda. E a gente chegou numa semifinal do campeonato estadual, com toda a imprensa, botou o Fluminense no ranking, né, porque os 4 semifinalistas da Paraíba entram no ranking da CBF feminino. Então, na primeira participação de uma equipe, o Fluminense, com menos de 10 mil reais, a gente participou, chegou à semifinal. Então, no caso, vocês ficaram entre o Fluminense de João Pessoa ficou entre os 4. Exatamente, a gente perdeu a semifinal com o Botafogo, né? O misto foi campeão, o Botafogo foi o vice, Caxima terceira, a gente entre os 4, uma equipe amadora aqui, montada assim, de última hora. Mas a gente chegou, deu visibilidade, deu ranking. Então, equipes, Stefano, profissionais, um olhar diferente, pessoas profissionais, tantos profissionais que querem trabalhar, e atletas da própria região, Stefano, que às vezes a gente faz uma seletiva e a menina nunca teve oportunidade de mostrar aquele seu potencial. Às vezes migra do futsal para o campo, porque nunca teve oportunidade de jogar uma partida oficial, de nunca mostrar aquilo dentro das 4 linhas, dentro do gramado. Então, a gente se sente assim, um pouco, quando eu vou fazer alguma seletiva em algumas cidades, né, a gente vê que dá para captar valores. E quando a gente capta valores, ou seja, o orçamento, ele diminui. É diferente do masculino. Porque o feminino, ele anda a passos curtinhos para o profissional. Mas a gente acredita que em alguns anos, aqui na Paraíba, o futebol feminino vai ser profissionalizado. E as atletas vão receber, vão ser fichadas. E esse é o interesse de todos aqueles que querem o bem do futebol feminino. Entendi. Ô, professor Leandro, tu edita, viu? Entendi. O professor Leandro, João Pessoa, na Paraíba, é realmente a grande força. É o Botafogo, é o Misto, é o Caxima, são outras equipes aqui, o próprio Fluminense, que você comandou o Campeonato Paraibano ano passado, e pode surgir um time também de uma bandeira muito forte aqui na Paraíba, no que diz respeito ao futebol, que é o Auto Sport. Também pensa em também ativar, voltar no caso, que foi campeão paraibano em 2019 com o Guilherme Paiva, e o Auto Sport voltar a ter força no futebol feminino, Leandro? A diretoria do Auto Sport, ela almeja, né? Até porque para dar calendário e almejar. Temos ainda aí o Campeonato Paraibano Sub-17 Sub-20. E o feminino é uma forma de esses clubes que não têm calendário agora no segundo semestre, de movimentar, de trazer a torcida para dentro do campo, de movimentar a cidade, de dar um espetáculo para o torcedor que às vezes só vê o clube de coração, o clube que ele ama de verdade, em menos de 2 meses, o clube fecha as portas. Então, o Auto Sport, a diretoria o presidente ele está vendo com alguns patrocínios de poder público e privado para ver a reativação do futebol feminino do Auto Sport. A gente ainda vai sentar, a gente vai ver a possibilidade, mas possa ser que muita coisa boa lá no Altinho, né, no clube automobilístico aqui da capital, possa surgir. Entendi. Para ser uma das forças, né? Como você disse, foi um campeão estadual, né? Exatamente.
Leandro, vamos agora para nível internacional. O Brasil, na última Copa do Mundo de Futebol Feminina, tinha a técnica, a Piatek, que era sueca, que era a grande esperança do Brasil poder chegar longe numa Copa do Mundo. E foi o contrário. O Brasil não foi bem numa Copa, a técnica não estava mais, e o Brasil, sob um novo comando, chegou a ganhar uma medalha olímpica de prata. Por que não deu certo uma técnica estrangeira no futebol feminino? Eu acredito Se era uma das melhores do mundo, a técnica. Eu acredito muito, Stefano, que todo trabalho ele tem que ter seu tempo determinado, né? A treinadora europeia, ela tentou botar a metodologia dela, ela tentou fazer, mas hoje no Brasil a gente tem grandes treinadores de futebol feminino. Você pode ver a nível sul-americano, há alguns anos já, os clubes brasileiros eles são campeões da Libertadores feminino. Quem acompanha o futebol feminino sabe, no Campeonato Brasileiro da Série A1 tem grandes profissionais. Agora, por que a sueca não deu certo em si, na seleção brasileira? Eu acredito que faltou mais tempo para dar trabalho. Você acha que depois da Copa, mesmo fracassada, ela deveria ter continuado? Deveria, porque os treinadores europeus, a gente sempre bate na mesma tecla. Vou dar um exemplo para você aqui na Paraíba. Sim. A gente trouxe um treinador, uma equipe na época que eu estava no 13, trouxe um treinador, multicampeão, o cara jogou o campeonato francês para Paraíba, e o cara aqui não deu certo. Porque todo o trabalho, Stefano, tem que ter seu tempo. Entendi. Ela participou daquele processo naquela Copa do Mundo, mas a gente sabe que o futebol é resumido dentro de uma partida. Você tem que agregar todo o trabalho. Então, se não tivesse feito aquele trabalho, poderia dar continuidade. Mas a CBF ela optou por investir na casa. E contratou um treinador brasileiro, um treinador que o cara tinha sido campeão sul-americano, tinha sido campeão nacional, e hoje vai andando em passos longos, visando a próxima Copa do Mundo, que é ano que vem, aqui no Brasil. É interessante, porque a técnica não ficou e o Brasil, depois, sem ela, conseguiu uma medalha de prata, que para o futebol é um resultado excelente. E, Leandro, a gente pode dizer, se o técnico é bom no futebol masculino, ele tende a ser bom no futebol feminino, ou ele precisa se especializar, vivenciar o campo feminino para poder também ser bom? Eu tive uma experiência agora no Brasileiro passado, da A3, né? Professor Reginaldo Souza, excelente treinador masculino. Campeão paraibano. Campeão paraibano com Souza, né? Isso. Cara que eu tenho um grande respeito por ele. E eu pude somar com ele lá naquele primeiro jogo, já que o Brasileiro A3 era 2 jogos, e a gente pôde agregar. E ele chegava para mim e dizia, eu quero aprender uma coisa contigo. E eu olhava para ele assim e dizia, eu quero aprender com sua pessoa. Então a gente tentava entrar no dominador comum para que a gente pudesse botar o melhor em campo. Entendi. Então, aquele treinador que ele trabalha o masculino, Stefano, para o feminino, ele encontra uma barreira de dificuldade, porque o futebol feminino hoje, como eu te falei, tem que ter a gestão de grupo. Entendi. Você tem que ter o grupo mesmo focado, você tem que trabalhar aquela parte emocional, entender aquela parte psicológica, porque muitas das atletas, às vezes, né, por ser amadora, às vezes traz o problema de casa para dentro do campo. E você tem que estudar o adversário, porque hoje o futebol feminino ele é estudado. Se você pegar, Stefano, não só estou dizendo, quem pesquisa aí, eu que sou um cara que eu estudo bastante, 80% dos gols, assim, 80%, 90% dos gols de futebol feminino são de erros de adversário. Entendi. Aqui no futebol paraibano é assim. Entendi. Se você pegar assim, uma saída errada, uma jogada brusca, uma ligação direta que não deu certo, o treinador lá vai lá e faz. Ele arma o time e acaba vencendo uma partida. Foi isso aqui na 2, na 3. Na 1 não, porque na 1 já tem aquela analista. Mas a gente falando de nível Paraíba, é assim. Às vezes o pequeno, ele para surpreender o grande, ele tem que fazer aquilo. Vou dar só um exemplo para você. O paraibano, feminino agora em 2024. A equipe do Fluminense não sofreu nenhuma coisa assim, uma goleada estrondosa. Jogamos com o Kashima para fazer 1-0 aos 40 do segundo tempo. Depois abrir. O misto, para fazer 1-0, um gol de pênalti. Nos acréscimos no primeiro tempo também. Então, é aquela situação. É o jogo estudado, Stefano. É o jogo estudado que ele agrega os valores. Que no masculino, não. No masculino, um atleta, um atleta ele faz a diferença. No feminino, uma faz. Entendi. Mas se você tem um grupo unido, um grupo tem aquela gestão, aquele grupo na sua mão, você faz a diferença que supera aquele time que tem um atleta diferenciado. Entendeu, Stefano? Tá aí os detalhes do futebol feminino, que você também talvez não saiba, o professor Leandro esclarecendo aqui hoje. Leandro, para encerrar, hoje
você também dá um suporte grande em categorias de base, em alguns locais, alguns centros de treinamentos aqui em João Pessoa. Você está na Associação Nacional da Polícia Federal, também no Os Belenenses, que é uma franquia lá de Portugal. O que mais, Leandro, você exerce? Sou professor da Associação, né, da Polícia Federal, com o nosso saudoso Lula, né, ex-jogador. Decano Lula. Ex-jogador do Botafogo, o cara é espetacular. Inclusive, até um abraço para ele. Um abraço, Lula. O presidente também lá da Belenense, que é uma franquia, me fez um convite recente. Sim. Né, toda a minha história também, passei por algumas escolinhas aqui, como Flamengo, outras escolinhas também, pelo próprio Confiança Sapé, onde fui campeão paraibano masculino. Você passou do projeto Léo Moura também, né? Pelo Léo Moura também, fui campeão paraibano, né? Inclusive eu sou bicampeão paraibano masculino, fui campeão pelo Confiança, com o Messias de Marilá, saudoso Messias, e fui campeão com o Avaí, de Mandacaru, que na época era Leila, presidente. Né? Lembro. Então a gente fez um trabalho masculino, e tem aquele trabalho, mas o meu foco mesmo, Stefano, em 2025, eu deixo bem claro para todos, eu já recebi alguns convites, está rolando o Campeonato Paraibano Sub-15, meu telefone tocou, Leandro, você quer somar, quer agregar? Eu digo, não, eu tenho um foco no feminino, eu quero dar continuidade no meu projeto e, acima de tudo, eu quero dar oportunidade, porque eu sei que na Paraíba tem muitas atletas, Stefano, que a gente pode trabalhar, que a gente pode dar oportunidade, que a gente possa ser um incentivador de sonhos, entendeu? Então, essa é que é a minha função, além de ser treinador. Entendi. Leandro, eu quero desejar sucesso a você, seguir nessa sua carreira, que você consiga estar à frente de uma equipe para lograr êxito, para o bem do futebol feminino. Se é para o bem do futebol feminino do nosso estado, é bom, digamos assim, para a Paraíba. Sucesso e obrigado por aceitar o convite aqui do Arena Norte, aqui do Sistema Norte. Leandro. Eu que agradeço, Stefano, a oportunidade de estar aqui sempre debatendo, vocês da imprensa, para dar oportunidade, que sirva de exemplo também para outras imprensas também, sempre valorizar o futebol feminino, porque o futebol feminino, ele tem força, ele tem vontade e ele vai agregar. Recentemente a gente vai ter muitas alegrias, tanto com a nossa seleção, com muitos clubes aqui da Paraíba aqui, que vai estar lá no topo. Verdade. Está aí o professor Leandro Amaro, nosso entrevistado especial de hoje do nosso Arena Norte. A gente já vai nos despedir, porque tudo que é bom dura pouco. Agradecendo a você pela sua audiência no nosso Sistema Norte de Comunicação. Até logo!